que está acontecendo entre Brasil e Estados Unidos deixou de ser apenas uma discussão diplomática. Nos últimos dias, a tensão aumentou novamente. De um lado, Eduardo Bolsonaro continua defendendo uma postura mais dura dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Do outro, Lula afirma que pretende conversar diretamente com Donald Trump para pedir que os americanos não interfiram nas eleições brasileiras. E agora surgiu uma informação que pode deixar essa história ainda mais complicada. Os Estados Unidos estão avaliando novamente a possibilidade de aplicar sanções contra Alexandre de Moraes. Segundo informações divulgadas pelo Financial Times e repercutidas pela imprensa brasileira, o governo Trump considera novas medidas contra o ministro do Supremo, em meio à deterioração das relações entre Washington e Brasília. Mas por que isso está acontecendo? E, principalmente, qual é o papel de Eduardo Bolsonaro nessa história? Eduardo Bolsonaro vem atuando nos Estados Unidos há meses defendendo medidas de pressão contra autoridades brasileiras. E essa atuação não é segredo. Ele já afirmou publicamente que trabalha para convencer autoridades americanas a adotarem medidas contra integrantes do STF. Agora, com a possibilidade de novas sanções contra Moraes voltando ao debate, o assunto ganhou novamente força. Só que existe um outro lado dessa história. E é aqui que entra o presidente Lula. Na última sexta-feira, Lula afirmou que está tentando conseguir uma conversa direta com Donald Trump. Eu vi dizer, eles queriam mandar 2 pessoas para vir para cá se meter, estudar as urnas. Nós não demos o visto para essas pessoas vir para o Brasil. Uhum. Eles agora querem que eu apressadamente, aceite o agrimento do embaixador dele, agora só depois das eleições, porque se o embaixador dos Estados Unidos é importante no Brasil, por que eles ficaram 1 ano e 6 meses sem mandar embaixador para cá e querem mandar faltando 45 dias para as eleições? Então, agora é o seguinte, eu só quero isso. E estou tentando falar com ele. E o recado que ele pretende dar é bastante claro. Não se meta nos negócios do Brasil e, sobretudo, na questão da eleição. Essa foi a declaração de Lula ao falar sobre uma possível conversa com Trump. Segundo o presidente, ele quer discutir diretamente com o presidente americano e deixar claro que não aceita interferência estrangeira nas eleições brasileiras. E isso acontece justamente quando o Brasil entra oficialmente no período eleitoral. As campanhas de 2026 começaram neste fim de semana, ou seja, a disputa política brasileira começou oficialmente e, ao mesmo tempo, Brasil e Estados Unidos estão vivendo uma crise diplomática. Mas existe ainda outro elemento nessa história. A atuação diplomática americana dentro do Brasil também passou a ser questionada. O artigo 4 da Convenção de Viena diz claramente: o Estado acreditante deverá certificar-se de que a pessoa que pretende nomear como chefe de missão perante o Estado acreditado obteve o agremã do referido Estado. Ela é taxativa, deverá certificar-se, não é poderá, seria interessante, deverá certificar-se. E o que aconteceu bizarramente nesse caso é que os Estados Unidos não seguiram de maneira nenhuma. Primeiro eles deram publicidade antes da concessão do agremã. E talvez o mais grave, eles prosseguiram com o processo dentro do Senado americano sem ter o agremã brasileiro. Isso é um comportamento totalmente contrário às regras internacionais. E esse ponto é importante porque muda um pouco a discussão. Até aqui, poderíamos enxergar tudo simplesmente como uma disputa entre Lula, Trump, Eduardo Bolsonaro e Alexandre de Moraes. Mas quando entram em cena diplomatas, embaixadas, sanções e pressão internacional, a situação começa a assumir uma dimensão muito maior. Nos últimos meses, a relação entre os dois países já passou por tarifas, restrições de vistos e sanções individuais. E agora o debate volta justamente para as eleições brasileiras. Lula afirma que não quer interferência estrangeira. Eduardo Bolsonaro, por outro lado, continua defendendo uma aproximação muito mais forte com o governo Trump. E os Estados Unidos continuam aumentando a pressão sobre autoridades brasileiras. Lula, Eduardo, Trump, 3 posições completamente diferentes e uma mesma disputa. Quem terá influência sobre o rumo político do Brasil? Existe ainda uma questão que talvez seja a mais importante de todas. Até onde um país estrangeiro pode pressionar outro país sem que isso seja considerado interferência? Porque uma coisa é os Estados Unidos criticarem decisões tomadas por autoridades brasileiras.
Outra coisa é utilizar sanções econômicas, restrições diplomáticas ou pressão política para tentar alterar o comportamento dessas autoridades. E é justamente essa fronteira que está sendo testada agora. O governo americano afirma ter seus próprios interesses e justificativas para agir. O governo brasileiro afirma que está defendendo sua soberania. E Eduardo Bolsonaro sustenta que a pressão internacional é necessária para enfrentar aquilo que ele considera abusos cometidos por autoridades brasileiras. São interpretações completamente diferentes sobre o mesmo conflito. Mas uma coisa é inegável: a crise não acabou, pelo contrário. Enquanto Lula tenta uma conversa direta com Trump para pedir que os Estados Unidos não interfiram nas eleições, Washington avalia novas medidas contra Alexandre de Moraes. E Eduardo Bolsonaro continua sendo uma das principais figuras brasileiras envolvidas nessa articulação com os americanos. E agora fica a pergunta: se novas sanções forem realmente aplicadas, se a pressão americana aumentar e se essa disputa continuar avançando justamente durante as eleições brasileiras, onde isso pode parar? Porque nesse momento já não estamos falando apenas de Eduardo Bolsonaro ou de Alexandre de Moraes. Estamos falando da relação entre Brasil e Estados Unidos e de uma eleição que acabou de começar. Talvez a grande questão seja justamente essa: a pressão dos Estados Unidos vai diminuir ou estamos apenas vendo o começo de uma disputa que pode ficar ainda maior? E essa resposta provavelmente vai depender do que acontecer nas próximas semanas.